explicar o que seria louvor. É quando o seu ser, ele é capaz de contemplar, de observar, de ver o que Deus é, e através daquela canção, daquela palavra, você expressa aquela grandeza que você está vendo. Então, louvor não é uma música. Você pode cantar diversas músicas sem ao menos louvar a Deus. Não significa que o fato de você dizer o que sua boca diz, o louvor está sendo dado. A palavra de Deus diz que o povo de Deus louvava a Deus com a boca, mas o coração estava longe. Por quê? A verdade dita, declarada, não alcançava, não era real para aquela pessoa. Eu não posso dizer para a Kátia, eu gosto muito de você, e a Kátia vê falando, sei lá, não consigo perceber isso. Mas eu estou falando, então é verdade. É assim? Não. Nós alcançamos um louvor quando a pessoa de Deus ela enche o nosso ser a ponto da gente poder falar sobre isso. Amém? Nós tivemos, claro, diversas coisas, desencontros que não puderam, a equipe de louvor hoje não pôde nos servir. Mas, meu irmão, outro fator, eu louvo a Deus, sabe por quê? A palavra sempre foi um meio de derramar do Espírito. Então, sabe o que é frustrante? Você observar que a nossa geração, ela precisa muito de músicas agitadas para dizer que estão no Espírito. Eu não sei você, o Espírito Santo para mim já está perceptível aqui já há um tempinho. E eu nem precisei de que ninguém me instigasse. Lá naquele... Quantos aqui estão acompanhando aquele movimento de Asbury, lá da universidade, que estão dizendo que tem um avivamento? Não vamos chamar de avivamento, mas aquele movimento de oração que deu aí dias de culto, 8, 9, se não me falha a memória. Você sabe como é que ele iniciou? Não foram com as músicas mais bonitas que se pôde cantar. Um sermão de Romanos 12 sobre o amor. Curto, por sinal. O rapaz pregou e falou, quem quer, quem precisa de viver esse amor? Os jovens foram orar, não pararam mais. Interessante, não tinha música e foi um sermão curto, direto, confrontando o amor. Isso, viver o amor. Eles começaram a pedir Deus aviva esse amor em nós. Foi a última palavra do pregador. E ele sai, ele fala, boa noite, e sai aqui, ó. Foi isso que ele fez, ó. Pensou? E todo mundo ficou cheio do Espírito Santo, tem gente viajando das nações para lá, amém? Então presta atenção, meu irmão. Quando Pedro pregava na casa de Cornélio, o Espírito Santo veio sobre o povo na hora da palavra. Então, não sei você, a minha percepção do Espírito Santo sobre a nossa igreja nesses 4 dias que nós passamos de seminário é outro nível. Para mim, eu estou entrando nesse lugar, as coisas estão acontecendo. O Espírito Santo tem falado claramente aqui. Quinta, quem esteve aqui? Nós aprendemos sobre a oração no Espírito. Você sentiu a fome? Não sei se você sentiu a fome no teu ser. Hoje, eu quero falar de um texto, Gálatas 2:19, vamos lá? Vou aproveitar, não quero pregar muito, não é isso. Mas eu vou aproveitar aqui porque eu quero ser obediente ao que Deus está fazendo. Eu sinto que já passou da hora da gente se apegar a algumas coisas que são próprias da nossa igreja. Próprias no sentido de Deus nos deu coração para respeitar essas verdades. E a gente precisa se apegar a isso. E de uma vez por todas, nós precisamos entender que enquanto um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não vive pelo Espírito, ele não vive. Acho que passou da hora da gente organizar nossa mente, entender quem é que a gente vai falar assim, olha, você tem capacidade de viver o Evangelho. Gente, o Evangelho ele começa para todo aquele que entendeu que é impossível estar diante de Deus. A pessoa que sente que ela é boa, aquelas tipos de frase, Anselmo, você não consegue viver com Deus porque você não quer. Se você quiser, você consegue. Gente, isso aí você fala para o fumante, para a pessoa que está com problema de comer, né? Talvez a pessoa está ali com problema de pressão, aí você fala para a pessoa, se você quiser, você abre mão desse sal aí, dessa gordura que vai acabar te matando. Força de vontade é algo que precisa... Você sabe o que é vontade? Só abrindo parênteses, eu não estou pregando ainda não. O texto é esse aí que está na tela. Mas você sabe o que é força de vontade?
Você já viu o quanto que é difícil gerar uma vontade? Você acorda com vontade de trabalhar? Hã? Como é que você produz essa vontade para você funcionar no trabalho? Tem gente, a Geni está fazendo assim, né? 3 horas, Geni? 3 da manhã. 3 da manhã. Como é que acorda com vontade? 3 da manhã, Roberto. 3 da manhã. A Roberta pensando, eu saio em 20 minutos, estou no emprego. Olha só, tira a onda, Jesus está vendo. Não, brincadeira essa parte. Quem levanta com vontade, mesmo sendo perto, todo dia? Meu emprego, hoje eu vou ter um monte de pessoas que vão me perturbar, mas eu estou tão feliz por isso. Força de vontade é uma coisa tão inútil. Na verdade, o que nós produzimos é uma energia na nossa alma que a gente chama de vontade, para fazer. E se alguém chegar para você e falar assim, ou você paga essa dívida ou eu te mato, rapidinho a força de vontade de trabalhar vai vir. Se você tem um agente motivador, aquilo, né? Isso é natural, gente. Isso é natural. Estou falando de natural, não estou falando de evangelho. Baixou aqui um coach, é isso. Agora nós vamos falar da palavra. Então o evangelho é para quem sabe o seguinte, você é incapaz de viver com Deus. E Deus sabe disso. Então pare de dar desculpas. Pastor, eu quero andar com Deus, chega dessa vida maldita, eu estou me destruindo, o que eu faço? Ouve o que eu vou te falar, pelo amor do Pai. Dá cabo de uma vez esse negócio que está te atrapalhando de andar com Deus. Que limites são esses? Você impôs. Tem liberdade para a tua vida. Amém? Então vamos juntos. Deixe seu coração queimar. Deixa eu transmitir para você o que a palavra diz. Estava ainda agora dizendo aos irmãos ali no portão. Vocês já viram que é muito inútil me ouvir? Se você aprender a meditar, tu vai só ficar fazendo assim para mim. Porque eu não falo nada do que não está no texto. O que Paulo diz aí? Vamos então à palavra. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que diz Gálatas 5:24? Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com seus desejos. Próximo texto. Nem precisa, né, Kátia? Se vivemos... Eles falam isso decorado, isso é chato, isso é repetitivo aqui na igreja. Gálatas 6,14, o que diz? Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Quero falar sobre isso, sobre crucificado para o mundo. É interessante uma questão aqui. Nós estamos vendo um texto do apóstolo Paulo a uma igreja recém-convertida. A gente está falando de uma igreja aqui inexperiente. Então, para você que ainda não se firmou no evangelho, para você que vem caminhando de uma forma muito superficial na fé, saiba que esse texto irá te ajudar. A carta que você acaba de ler, um resumo dela, em alguns versículos, vai te conduzir a viver, gente, de uma forma muito profunda o evangelho de Jesus. Eu quero te garantir uma coisa, Deus não é doido para pensar a estrutura de vida que o agrada de uma maneira que você dê conta de viver. O que Deus ele fez? Ele sabia da sua deficiência, ele sabia da sua debilidade, ele sabe que nós não damos conta de viver a palavra, por isso ele nos deu todo o recurso suficiente para agradá-lo. Amém? O que nós lemos aqui? Nós lemos primeiro, do nada, um texto com porquê eu morri para a lei. Aí ele diz, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Depois nós lemos, os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões. Crucificaram, estou crucificado. Depois nós lemos, eu longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, a qual eu estou crucificado para o mundo. 3 oportunidades onde o apóstolo Paulo pega para falar da crucificação, numa carta de 6 capítulos,
nós temos a cruz citada por 3 vezes, e sendo dito que ela nos trata de alguma forma. Essa questão aqui, o que está acontecendo? Você tem paciência para ver eu introduzir o texto para você entender o que está acontecendo aqui? Amém? O que está acontecendo? Tem uma prática judaica chamada circuncisão. Já ouviram falar, né? A circuncisão até hoje é praticada se você é uma pessoa que vai se converter ao judaísmo e vai praticar a fé judaica, você vai se circuncidar. Você vai ter que passar por uma mini cirurgia, vamos dizer assim, de forma bem grotesca e ignorante. Você vai passar por um procedimento simples, mas que vai ser necessário, não importa a idade que você tenha. Eu tive uma amiga que o esposo dela se converteu ao judaísmo, ele tinha lá seus 30 e tantos anos. Ele teve que ficar o quê? Expor suas partes íntimas, porque é assim que é feito. E era feito o quê? Não de uma faquinha, nem um bisturi, era uma faca de pedra, aonde o sacerdote causava uma ruptura no órgão do homem com 8 dias de vida. Por que isso é importante para nós? Estamos numa aula de Bíblia, teologia, judaísmo? Negativo. A gente precisa entender que essas pessoas aceitaram a fé. Acolheram, Kátia, creram. O apóstolo chegou lá, pregou, edificou a igreja, falou para eles o evangelho e eles aceitaram o evangelho como o evangelho de Jesus. Só que daqui a pouco chegou uma turma, logo depois, e essa turma foi por onde Paulo passou, espalhando a seguinte notícia: vocês acreditam mesmo que o evangelho de Jesus é suficiente para a obra de Deus? Tudo que Jesus fez dá conta de resolver a sua vida diante de Deus? Você acredita mesmo que o que Jesus pagou na cruz, de uma vez por todas, levou a sua vida a estar bem diante de Deus? Não. Se você quer estar com Deus, você precisa ser judeu. Você precisa fazer um pacto com Deus. O que Jesus fez por você não te põe em Jesus. Não te põe em uma relação com Deus. Ainda está incompleta. Tem falta. Tem necessidades a serem supridas. Aí o que eles faziam? Se vocês querem ser cristãos, vocês primeiro precisam ser judeus. A ordem é: Deus não veio para os judeus, então vocês precisam vir a nós primeiro para depois entender Jesus. Aí eles falavam assim: então circuncida. Vocês vão passar pela circuncisão. Não é à toa que é central nos 6 capítulos o tema circuncisão. O que está acontecendo hoje não é muito diferente. Presta atenção aqui. Regras não converte coração. Não transforma pessoas. Igrejas que fazem das pessoas seu objeto de... Eu vou idealizar uma pessoa perfeita e vou falar, provavelmente eu vou começar a colocar na tua vida coisas que são da minha carnalidade, preferências minhas. Existe muita coisa que ofusca o poder do evangelho hoje em dia. Muitos achismos de pastores, muitos achismos de igreja que fazem com que o evangelho de Jesus fique quase que imperceptível. As pessoas olham e falam: cara, cadê o poder do evangelho? É isso que eu quero mostrar para você. A intensidade de quem muda ao compreender o evangelho. E o perigo de quem adere a um evangelho contaminado, formatado, aonde o homem ele pôde ensinar ao outro alguma coisa, como se uma espécie de X ou Y comportamento fosse o comportamento de crente, como se o fato de usarmos um terno em nossos cultos ou qualquer outros fatores desses, eu não quero entrar nessas questões porque isso para mim é imaturidade, então eu nem consigo citar, mas o que nós precisamos focar é como que tem sido feito para as pessoas refrearem os seus impulsos carnais. O que você faz, meu irmão, quando você está frente ao adultério e o adultério pulsa, te chamando, te pedindo, como se fosse uma fome avassaladora, te chamando para praticar aquilo? O que você faz quando a carne não parece tão morta, ela parece muito viva, aliás? O que você faz quando
tudo em você clama por não obedecer à palavra de Deus. A verdade é que hoje você ser um cristão autêntico tem um estereótipozinho, tem linguajar. Você não pode falar manso assim, isso aqui é uma pregação morna, é uma pregação... Não pode, não interessa se tem Bíblia, você tem que ser fogo, você tem que ser quente, você tem que falar... Estereótipo. Tudo tem um estereótipo de autoridade, muito grito, pouco conteúdo. Não tem o que se apresentar, mas tem o que se esbravejar, sabe? A euforia já está provada, ela desliga o senso crítico. Por isso que quando alguém grita com você, geralmente tu fala, perdi. Eu perdi a paciência quando eu vi a dona Tânia gritando comigo, eu gritei com ela e pronto. Quando foi ver, os dois falaram besteira. Por quê? O excesso, o exceder, leva a pessoa para um nível onde a mente dela desliga, o cérebro ele não está para essas pressões. Aí vamos lá, o que mais se vê dentro de igreja é muito grito, pouco conteúdo, muita falácia, pouco resultado. Transformação, nós não vivemos nesse país. Gente, nós estamos passando por momentos onde você tem que explicar que alguém que já não cumpre mais o evangelho não é um cristão. Sabe por quê? Já se fala, e isso eu anuncio aqui há um tempão, que daqui a algum tempo nós vamos ter que explicar o evangelho da seguinte forma. O Cadu é um cristão evangélico não praticante. Você se ligou em alguma coisa aí, né? Nós temos uma coisa assim, uma classificação social assim de religião. Você é fulano de tal, da religião fulano de tal, não praticante. Mas por quê? Porque lá atrás alguém pagou alguma coisa, fez um negocinho, te deu uma aguinha na testa e te tornou um ser religioso. Mas isso não transformou a sua vida, isso não tem freado o seu comportamento carnal. A questão é, você acredita mesmo que a vida cristã, ela é uma coisa que rompe, que causa um antes e depois? Você vê isso na prática? Não vamos estampar o sol com a peneira. Hoje é dia da gente não falar bem da igreja e nem de nós. Você percebe mesmo na tua vida um antes e depois? É real? Por exemplo, você pode se dizer assim, vamos fazer a declaração de Paulo. Eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu. Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Você pode dizer só essa. Ou, vamos para 2. Os que são de Cristo, ou melhor, eu sou de Cristo, eu crucifiquei minha carne com as suas paixões. Querido, eu não te culpo, calma. Eu estou te pedindo para que você analise onde você se encontra na espiritualidade. Eu quero que você fale assim para mim. Eu posso dizer o 3º versículo que lemos. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Eu não amo mais isso aqui, eu não amo as minhas paixões e eu nem me amo mais. Eu estou apaixonado por Jesus e Ele vive em mim. É fato, é real. Seu coraçãozinho já foi tomado por isso? Querido, o que mais me frustra é saber que eu não estou fazendo nada mais do que falar do que está no texto. É isso. Nossa geração é uma geração pouco evangelizada. Ela é uma geração religiosa. O homem pós-moderno, que é a classificação filosófica que estamos passando, ele é um homem religioso por essência. Você vai ver o cara é lá sei lá, meu irmão, um juiz da Suprema Corte. Ele acredita que ele pode tomar um banho ritualístico e curar os demônios dele. Ele acredita que pode falar com o antepassado dele numa mesa. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A maior prova para mim de que o evangelho é eficaz é quando ele transforma uma pessoa de dentro para fora. É quando ele dá conta do que nós vamos chamar hoje de ruptura. Porque a cruz, ela entrou para causar na vida de qualquer pessoa uma ruptura. Um antes e depois. A cruz, ela dividiu presente e passado, ela causou um antes e depois literalmente, não é figuradamente. Meu irmão, você, diante de Deus, é chamado para nascer de novo. Você, diante de Deus, é chamado para andar em poder. Você entende isso? A sua vida, você pode conquistar a libertação de qualquer demônio que te assombre. E quando eu falo demônio, por favor, está dentro de igreja, estou falando de demônios, e estou falando de demônios daquelas coisas, as culpas, os nossos
as nossas cobranças internas. Eu estou falando de tanta coisa que te oprime. Você imagina, estava contando ali agora, ali fora, um caso que eu vi do pastor Augusto Nicodemos. Ele estava falando uma coisa que foi interessante, porque ele virou e falou assim, eu estava vendo um programa televisivo e de repente uma pessoa deu testemunho. Eu tive um milagre XY na minha vida. Aí, de repente, veio um outro obreiro, falou, aqui, missionário, chamou. Aí falou assim, a senhora, qual é o seu milagre? Eu estou falando porque foi o Augusto Nicodemos que falou. Ele falou que era um missionário que estava lá no negócio, no testemunho. Aí ele falou assim, conta a sua bênção, senhora. Ela falou assim, eu entendi que Jesus perdoa meus pecados. Aí ele falou assim, amém, agora conta a sua bênção. Deixa eu te falar aqui, não precisa se manifestar não, mas quantos aqui tem coragem de dizer que crê que sua vida está zerada diante de Deus? A Bíblia diz assim, se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Ele diz, se o nosso coração nos condena, ainda tem uma expectativa de juízo. Se você não entendeu que maior é Deus ainda do que o seu coração, e Deus, Ele já justificou, perdoou, limpou você, se essa consciência da purificação que Deus causou na sua vida não te fez ser uma pessoa livre de culpa, que desgraça de evangelho é esse que tu afirma crer? Ele não dá conta nem de livrar as pessoas do peso que elas carregam. As pessoas ainda acreditam que os seus pecados podem levá-las ao inferno, dentro de igreja. As pessoas ainda sentem expectativa de juízo, conforme diz 1 João 4. Eu estou citando 1 João 4 aqui de uma forma... Você está entendendo? Se o nosso coração nos condena, maior é Deus. O que ele está falando? Mas se você ainda carrega uma condenação... Deixa eu te explicar. Você já leu aquele texto de que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Quem já? Olha aqui para mim. Você sabe do que significa esse texto? Não é que quando você está com medo do escuro, você diz assim, Deus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele está explicando o medo da condenação, o medo do juízo. Vá lá e vê no texto. Sabe o que está acontecendo? Esse texto de 1 João é muito base para nos ensinar que se nós ainda estamos diante de Deus com o sentimento de que Ele pode nos levar para o inferno, a vida não começou para nós. Em nós não é aperfeiçoado o amor. Nós não estamos vivendo numa relação com Deus. Então, pelo amor que você tem a Deus, meu irmão, hoje, decide hoje fazer uma ruptura na tua vida, colocar a cruz como antes e depois, poder falar como Paulo, eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu já crucifiquei minha carne com as suas paixões, eu já crucifiquei o mundo. Sabe por quê? Paulo começa a colocar uma questão que a nossa geração está muito perdida. Nós, geração de cristãos, estamos muito perdidos. Presta atenção aqui. Deus se tornou uma moeda de troca para a religião evangélica. Deus, ele é vendido. Eu estava vendo uma rádio uma vez que eu gostava muito de ouvir. E eu gostava das músicas. Eram músicas que mais cabiam dentro do que gosto. De repente, cara, a mulher assumiu o programa e começou a falar o programa, ela virou e falou assim, boa tarde, aí começou a falar, aí falou assim, faz um voto. Aí ela virou e falou assim, faz um voto pelo teu parente que ainda não aceitou Jesus. Já achei estranho. Mas, é esquisito. Não tem como provar isso, mas vamos ver aí onde isso vai dar. Aí ela virou e falou assim, faz um voto por ele. Aí deu o nome do voto. Aí falou assim, quem sabe Deus não salva ele, a nossa geração. Ela está vendendo o evangelho de Jesus. Ela está ofuscando, porque a mensagem, sabe o que é? Ela é libertadora. Mas a religião, ela precisa de adeptos cativos. A religião, por ela não ter um elemento de fidelidade, ela precisa prender. A igreja hoje ela faz isso aos montes. Ela unge pessoas. Ela diz que as pessoas vão ficar sem Deus, vai cair no leito de morte, vai doença. Ela diz diversas coisas. Eu já te falei aqui eu te liberto.
Até para você não querer mais Deus. Quer ver uma coisa? Tá com medo do inferno? Medo do inferno não leva ninguém para o céu. Pode cair no mundão e na carnalidade. Aproveita a tua natureza pecaminosa, porque medo do inferno não leva para o céu. Medo do inferno só mostra o quão sem vergonha nós somos. Gostamos de pecar, ainda queremos um ambiente limpo no final das histórias. O ambiente do céu, gente, é um ambiente onde Deus está manifesto. Você imagina a tua pecaminosidade não condizendo com esse ambiente. Isso vai dar ruim para você. É melhor não ir para o céu. O céu não é ambiente para pecador. Quem tem coragem de falar isso, gente? Os pastores pregam todo domingo para levar pessoas à salvação. Mentira, para levar pessoas à igreja. Nós não precisamos levar pessoas a nós. Nós não somos nada. E o nosso poder de fidelizar é zero. O evangelho de Jesus pode causar esse nível de mudança aqui, dona Tânia. De pegar e provocar um antes e depois. Provocar uma mudança no coração da pessoa e fazê-la livre. Colocar a pessoa de uma escrava a um livre que não precisa mais se submeter à sua carnalidade. Como sempre digo, é a Bíblia quem prega. Será à toa que isso está em Gálatas 5 também? Não deis ocasião à vossa carne? Não useis a liberdade para dar ocasião à carne? Está lá em Gálatas 5. Como eu te disse, eu só afirmo o que está no texto. Só que o livre, ele é tão livre, ele não é submetido a uma outra escravidão, mas nós continuamos escravizando pessoas. Ser crente é assim, assim, assim. Se você explica demais procedimento, preste atenção, é bem capaz de você estar tentando polir um carro velho. A carcaça está toda arrebentada e você está tentando dar polimento na imagem. Melhorar para inglês ver. É engraçado aquela nossa obra da Avenida Brasil. Quem passa por lá sabe. Cara, é um tal de destrói, constrói. Só que aquilo ali foi obra para inglês ver, literalmente. Foi na época da Olimpíada. Você tem memória curta ou você lembra ainda? Que foram bilhões e bilhões. Não, nós temos memória curta. Senão alguns políticos não estariam lá de volta onde estão. Mas é uma ideia de que o externo, Anselmo, conta mais do que o interno. Agora preste atenção aqui para a gente avançar. A cruz em Gálatas é apresentada por Paulo como algo que vem de dentro para fora, causando um desprendimento de si, da carne e do mundo. Você percebeu? Eu não vivo mais, minhas paixões estão mortas e o mundo para mim está morto. Olha o nível do desprendimento de dentro para fora. Olha o nível da ruptura. Olha o nível da distância que nós vamos tomando. Nós não pecamos não é porque não queremos, não é porque somos melhores. Não. O nível que a santidade quer nos levar é um nível que a gente rompe, aquilo não faz mais parte de nós. Eu sei que você não acredita nisso. Eu peguei um grupo de jovens que a igreja estava se desfazendo. Aí eles me pediram ajuda. Eram amigos. Falaram assim, pastor, você faz com a gente uma célula? A gente não vai ficar na igreja do Senhor? Eu falei, claro. Gente, a gente não tem uma igreja. Você entende que isso aqui é uma família? Não, fala a verdade. Eu não tenho uma igreja. André, eu não tenho uma igreja. Aí, eu não fiz para mim. Falei, cara, com o maior prazer. Sentei com eles e comecei a explicar graça. Graça. Eu abri o texto bíblico e falei sobre a graça. No meio do ensino, o jovem falou assim, cara, eu gosto muito, louva a Deus pela inocência, pela simplicidade, sei lá, pela a verdade daquela pessoa. Ele virou e falou assim, pastor, para tudo. Para tudo, para tudo. Aí eu falo, pensei que ele ia fazer uma pergunta, ele, cara, você peca? Eu só quero saber disso, cara, porque se você falar que sim, eu vou postar. Não, o que você está falando aí, você não peca. Falei, cara, onde a graça ainda não atua, sim. Você entendeu a resposta? Você nem entendeu o que é isso, eu tenho certeza. A gente não está acostumado, a gente está acostumado com pilantra. A gente está acostumado com safado. O cara não pode se olhar no espelho afirmando que ele prega para você. Só que ele não tem o temor devido, sabe por quê? A Bíblia fala que Deus se assenta. Paulo fala, pregamos de Deus na presença de Deus. Você tem noção que eu estou falando de Deus na cara de Deus?
Você teria coragem de escrever alguém? É horrível, né? Quando tu pega, já tentaram aqui me definir assim, eu falei, cara, isso aí não condiz comigo não tem nada a ver comigo. É o contrário. Já aconteceu isso com você? Sua mãe vinha e fala assim, ele... Não, mãe, não... Você fica meio sem graça, né? Você fala assim, rapaz, houve choques aqui. Então preste atenção numa coisa. Nós vamos entender aqui o que circuncisão, por que está tão forte? Por que Paulo faz uma defesa da cruz logo em Gálatas, aonde os da circuncisão estavam entrando e eles estavam falando, tem que cumprir o ritual. Gente, quantos rituais que não transformam. E, aliás, tinha uma questão de Deus na carne do judeu em fazê-lo passar por aquele momento. Até hoje, o judeu entende que ele sente no seu físico. Judeu, ele se veste, ele vai colocar adereços na sua vestimenta diariamente. Se você vê um judeu praticante, ele vai colocar adereços na sua roupa diária. Ele vai andar com roupas geralmente preto, branco, para não ligar a questão de vaidade, é uma questão de ser sucinto, de ser simples no vestir. Ele vai colocar cordões longos, ele vai colocar o quipá, ele vai colocar coisas ali no seu corpo, aquele chapéuzinho. Para que aquilo tudo? Para falar que ele entende que ele está revestido, que ele está ali com os mandamentos de Deus. Não é só uma roupa. E eu ouvi uma coisa muito linda de um judeu. Ele falou assim, e nós fazemos a circuncisão, para quando nos despirmos, olharmos para nós e ainda assim saber, eu tenho algo no meu corpo que me lembra da aliança que eu tenho com Deus. Amém? Isso é lindo para a fé deles. Mas nós não estamos em ambiente judaico. Olha o que acontece. Josué capítulo 5, você pode acompanhar no telão, você pode abrir na sua Bíblia. Meu irmão, eu te prometo de uma coisa. Pegando essa palavra e crendo nela, a sua vida com Deus é outra. E não é por mim. Em Josué capítulo 5, o que vai acontecer? Anos vão se passar no deserto. O povo vai vagar por 40 anos. E o que vai acontecer nesse tempo? O cara literalmente aprende uma coisa aqui. Deus estava fazendo uma geração passar. Ele estava cansado. Precisou 40 anos para morrer todo mundo que saiu do Egito. Não foi 40 anos por 40 anos. Foi 40 anos para todo mundo morrer. Para só ficar os filhos. Porque Deus sentenciou aqueles que não creram. Ele falou assim, vocês não entrarão naquilo que eu tenho para a vida de vocês. Vocês ficarão no deserto. Só que, meu irmão, eles ficaram no deserto até os últimos dias de vida provando que eram inúteis para Deus. Provando que não tinham fidelidade ao seu Deus. Provando que eles não queriam andar com Deus. Não vem para cá, não. Não pensa você agora que era uma geração de coitados. Não, era uma geração de pessoas abomináveis. Capazes de provocar a ira de Deus. Você tem noção que é isso? Deus não é um ser que perde a sua paciência. Mas esses homens eram capazes de desenvolver em Deus uma ira. Josué capítulo 5, verso 1. O que a gente vai ver aqui? O povo vai passar 40 anos sem circuncidar no deserto. Deus vai abrir o Jordão. Lembra do milagre? Se com Moisés o Mar Vermelho, com Josué o Rio Jordão. Só que quando passou, Deus segurou o povo. Porque se para Moisés, a travessia do mar, Paulo chama isso de batismo, o povo estava passando um novo momento de ruptura, um antes e depois. Fecha o rio e lá vamos nós, entramos em outro lugar. Deus abriu para nós um antes e depois, fechou o espaço, aquilo ficou para trás, aquele caminho é diferente agora. Saímos do deserto, entramos na terra, vamos começar a coisa. O que tu acha que Deus fala? Deus para todo mundo e fala assim, é nesse texto aí que ele vai se apresentar para Josué, vai falar assim, Josué, vamos lembrar do nosso seminário de santidade. Tira a sandália do seu pé, porque aqui é terra santa. É nesse texto que ele vai dar para Josué todo o momento de Moisés. Ele vai falar, Josué, agora vamos fazer um pouquinho aqui, vamos voltar um pouquinho na história. Tu já abriu um rio, tá show de bola, tá tudo muito lindo, vocês estão prestes a conquistar, mas Josué, para. Eu quero conversar com esse povo, eu quero resolver algumas questões com vocês. Eles vão voltar a celebrar a Páscoa. A Páscoa. 40 anos, Anselmo. A pessoa recebeu de Deus. Faça isso perpetuamente. E eles deixaram de celebrar a Páscoa. Você tem noção, Marcelo? Eles deixaram de celebrar o símbolo da ruptura deles do Egito. Eles mantiveram o Egito enquanto puderam. E para afirmar a Bíblia,
Atos 7 vai dizer que eles no coração voltaram para o Egito. Então alguma coisa tem que ser feita de muito brusco para de uma vez por todas acontecer alguma ruptura no coração desse povo. Você pode ler comigo o texto? Vamos lá. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam juntos ao mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, o coração deles se derreteu de medo, ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedras. Tem noção? Passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel em Jabete Haralote. Foi esta a razão porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, os homens e todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhe deixaria ver a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram em seu lugar no arraial até que se sararam, porque literalmente se abre uma ferida no órgão genitário masculino. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi a vergonha do Egito, removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Literalmente, é um local extremamente importante, vai ficar para a história de Israel. É um lugar onde os profetas vão acampar, é um lugar onde vai ter o primeiro altar, o altar das 12 pedras do Jordão. É esse ambiente aí que você está vendo, Gilgal. Só que essa palavra Gilgal é rolar. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está pegando o povo e está falando assim: bom, peraí, até agora nós não resolvemos um problema. Eu matei todos os pais de vocês, eu permiti que essa geração inteira passasse para se levantar uma nova. Mas nem para fazer a circuncisão eles prestaram. Então Josué, para tudo. Antes de resolver isso, não dá mais para continuar. Gente, daqui para frente, Jericó vai ao chão, aquela coisa toda. Mas aqui, ele vai parar, vai falar da circuncisão, vai parar e vai celebrar a Páscoa. Ele vai começar a falar: vem cá, tem santidade nessa coisa, não é uma baderna, não é uma bagunça. E naquele momento ele falou: hoje, depois que eu causei uma ruptura em vocês, eu deixei a vergonha do Egito para trás. É como se a vergonha soltasse deles. Agora vamos lá. Quantos de nós ainda carregam vergonhas? A Bíblia diz que a carnalidade ela provoca vergonha. Olha para mim. Quantos de vocês se sentem envergonhados? A vergonha é um fator limitador. Você chega diante de Deus e você tem peso, você tem medo, você tem uma ideia de que Deus tem uma ideia de você que Ele não tem. Gente, o Evangelho não te oprime. O Evangelho faz isso com você, faz a tua vergonha rolar. Só que é preciso algum momento onde Ele fala assim: eu quero que você entenda a ruptura que eu quero causar dentro de você. Agora, o que vai acontecer? A cruz, meu irmão, ela vai ser a nossa cisão. A palavra cisão é separar, dividir, romper. Então, a cruz, ela vai ser o elemento de Deus para fazer conosco. Pastor, nós aqui na igreja vamos ter que circuncidar. Olha aí, Davi. Deus nos livre, irmãos, por vários fatores. Claro que não. E sabe por que não? Romanos 2. E daqui a gente começa a falar uma coisa muito essencial do poder do Evangelho. Romanos 2, 27. Sabe o que acontece nesse texto, irmãos? Por favor, guarde isso aqui no seu coração. E se aquele que é incircunciso, ou seja, não foi feita essa ruptura nele, por natureza cumpre a lei,
certamente ele julgará você, que, embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão, a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Olha o que está acontecendo aqui. A lei de Deus é um problema? Seminário de Santidade? Não. A lei de Deus não é um problema. O problema é a nossa carnalidade que não se submete à lei de Deus. Então preste atenção no que está acontecendo. O detalhe é que a nossa carne, ela não se submete a Deus. Os nossos apetites, eles não se submetem a Deus. Então Deus sabia que para nos ter, ele teria que nos causar um impacto interior, que ele vai chamar de circuncisão do coração, pelo Espírito Santo. Sabe por quê, meu irmão? Presta atenção, você precisa crer que isso está disponível para você. O dia em que no seu coração a imoralidade ou qualquer outra coisa, lascívia, cobiça, qualquer outra indecência, qualquer outra desobediência à paz, à autoridade, qualquer outra coisa, o dia que no seu coração você romper com isso, você começar a ter uma ruptura, você vai observar que você vai ter muito mais poder de responder ao Espírito Santo e não à tua natureza caída. Agora, nós não cremos nisso. Gente, então o que nos sobra? Vou falar como pastor agora. O que sobra para uma pessoa que vem dentro de uma igreja? Tu vai falar para ela, tu vai ter um monte de vontade que tu não pode cumprir. Tu vai querer ser um monte de coisa que tu não tem que ser. Deus vai ficar o tempo todo te oprimindo, te falando que vai te levar para o inferno. Já pensou isso? Isso é evangelho, é o retrato do evangelho, gente. É possível que você esteja aqui assim, achando que você vai um dia merecer alguma coisa. Quando um processo de ruptura com a tua carnalidade começa de dentro, você começa a se ver longe daquilo. Você começa a não se ver adequado àquele pecado. Você começa a ver que aquilo ali não cabe mais para você. Eu conto para vocês que eu comecei a orar por uma área que o pecado tinha um poder sobre mim e um dia eu fui praticar o pecado. Estava ali. O momento pediu e de repente eu me vi na cena, literalmente. Eu me senti ridículo, uma tristeza veio. Eu me calei. Eu não consegui ir adiante. Eu fiquei abatido. Aí eu fui para Deus, porque eu não entendi aquele sentimento. Falei, o que está se passando comigo? Eu sabia que eu tinha que pedir perdão, porque eu estava praticando o pecado. Eu estava indo em direção a ele. Foi dali que eu falei, Senhor, o Senhor conseguiu. Eu te peço perdão por esse pecado. Gente, hoje eu tenho muito mais força e não volto para ele. Força em mim? Não. O Espírito Santo é literalmente a natureza de Deus fazendo pressão contrária à minha. Milita. Olha o termo de Paulo em Gálatas. Em Gálatas. Coincidência, né? Ele milita contra a carne, me puxando, Cadu. E a carne contra ele. É uma milícia, é uma luta, é uma guerra, um contra o outro. Está um batendo de frente com o outro. Agora eu te falo, você está entendendo o que é seus prazeres batendo de frente com o Espírito de Deus? Parece uma briga justa? O Espírito Santo tem muito mais poder. Só que talvez você não tenha tanta rendição. Porque se o evangelho, Anselmo, fosse só isso mesmo, eu paro de cortar dois pontas do seu cabelo, dona Tânia. Ó, tira esses brincos aí, esse óculos está muito vaidoso. E eu resolvo a dona Tânia. E agora eu falo para ela, por causa de um óculos preto, você vai para o céu e porque tu não furou tua orelha, ó. Simples, né? Olha que céu barato. Isso para não te contar as outras coisas. Gente, é triste demais. Eu vim aqui, eu me abati nas lembranças que tenho do Evangelho, como coisas estão. Quando você olha para Josué, você entendeu que a vergonha rola? Deus causa uma ruptura.
Meu irmão, por favor, seja livre da tua vergonha. Seja livre da tua vergonha. Abandone ela. Agora, Cristo operou em nós a verdadeira circuncisão. E pelo Espírito no nosso coração veio de dentro para fora. Não é uma transformação fingida. Não é, meu irmão, que eu não sou adúltero porque me falta uma mulher dando em cima de mim. Eu não sou adúltero porque o adultério não me pega, porque ele não tem domínio sobre mim. Ele não conduz o meu, ele não conduz mesmo, não leva o meu interior, não tem domínio sobre as minhas emoções, sobre as minhas vontades. Eu fui liberto e toda escravidão cedeu. É isso. Esse é o poder do Evangelho. É quando coisas que nos oprimem começam a nos abandonar, a gente não consegue mais voltar para aquela prática, porque nós não habitamos mais ali. Aquilo não nos cabe. Você começa a se ver como inadequado para aquele comportamento. Você começa a ver que aquilo não cabe mais para você. É o que Paulo chama, que nós vimos já no nosso seminário. Você me perdoe, pessoal, que não está, eu está citando, que não esteve, está citando bastante esse momento, que a igreja está instruída sobre isso. Mas o que é que o Evangelho nos ensinou? Que quando a gente começa a concordar com a lei que é boa, quando a gente começa a dizer, é verdade, a lei diz isso, e começamos a nos submeter à lei de Deus, começamos a vê-la não como ruim, e nós começamos a não mudar a lei. Eu quero dar oportunidade a todos que não estiveram. Se você pudesse, você mudaria algum aspecto da lei? Eu falei no domingo, no terça. Vamos lá. Deus agora deixou você ajustar a lei à sua vida. O que você mudaria? Por exemplo, se você fala, pastor, eu vou ser sincero, eu tenho medo de falar isso de Deus, mas eu acho que o adultério não deveria ser adultério, não. Mudança de lei, entendeu? Eu acho que a gente poderia roubar os outros, assim. Sei lá, eu olhei para o Anselmo, aquele relógio está me chamando a atenção, Deus poderia liberar o roubo. Sei lá, cara, eu não tenho, mas eu posso. Eu sei que eu estou falando coisas absurdas, mas tem coisas menores. Tem coisas menores. Na lista de Romanos tem coisas muito... Por exemplo, desobediência a pai e mãe. Está na lista de carnalidade. Infiel aos contratos, falha e não cumpre. Está lá na lista de carnalidade. Vou nem continuar, porque senão deprime. A glutonaria está lá. Sem afeição está lá. Você que é seco, está lá. Na lista de carnalidade que Deus irá levar pessoas à condenação por essas práticas. Por essas práticas? Não, gente. Prática. Pecado não é prática. Pecado é natureza. Nós precisamos mudar isso. O pecado habita a pessoa e faz a pessoa. Romanos 7. Porque a nossa geração não gosta da Bíblia. A gente gosta que o pastor fique aqui falando um monte de coisinha, levando a gente a ter emoções. Paga um seminário de coach. Aqui é para você ser quebrantado, é para o seu ser começar a beber de Deus, ser cheio do Espírito Santo. E eu ainda continuo sentindo o Espírito Santo desde o começo. Olha só, dona Tânia. É para isso, é um momento onde a gente não precisa. Se você for espiritual, você não vai precisar de uau, uau, uau. Não é o tambor da música, não é a intensidade do grito. Eu até outro dia falei assim, gente, é pecado eu ser pastor e não gostar do louvor? O que estava acontecendo? Eu moro numa igreja e tem uma igreja do lado da minha casa. Aí um dia estava uma irmã cantando aqui, um ministério de louvor cantando aqui. Eu falei, nenhum nem outro. Eu tô com raiva da música. Tava chato, alto. Felipe gritando junto. Aquele ambiente mexeu tanto comigo. Deixa eu te dar um texto bíblico. Filipenses 3:1. Eu queria muito que a sua fé hoje ela se prendesse nessa palavra de você saber o seguinte: Deus não tem motivo nenhum em Deus para você não ser livre de todas as suas debilidades, todos os seus pecados. Não tem, não tem. Eu estou tentando te ajudar. Um dia todos nós aqui vamos comparecer diante dele. Saiba de uma coisa, você não vai ter uma desculpa. Ninguém vai ter. Todos estarão mudos, confessando só que Jesus é o Senhor. Até o ateu, meu irmão, vai ser ruim, porque ele vai ser um homem de fé naquele momento e não vai poder beber dela. Olha o que está escrito aí. Quanto ao mais, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas. Aí, ó, base bíblica para pregar, André, de forma repetitiva. Alegre-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. É uma segurança para vocês. Desculpa para pregar sermões repetitivos.
São mais de 10 anos de sermões escritos. Vou continuar, começar a pegar... Brincadeira. Não consigo não. 2. Cuidado com os cães. Quem que ele está chamando de cachorro? Ele está falando, cuidado com o pitbull? Cuidado com os maus obreiros. Olha que ético de Paulo chamar os falsos obreiros de cachorro. Não, fica tranquilo, isso é uma linguagem muito conhecida, ele está usando de forma proposital. Cuidado com a falsa circuncisão. O que é falsa circuncisão que ele está chamando? Olha a próxima. Ele vai falar a verdadeira, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Paulo está falando, eles é que são os falsos. Meu irmão, imagina um judeu ouvindo isso. Outra coisa, o judeu, quando ele queria se dirigir a alguém de forma depreciativa, ele falava assim, cão. Era a maneira como ele, por ser, via os outros. Não é muito diferente na igreja, não. Nós não cremos que Jesus nos limpou. A gente crê que nós limpamos Jesus. Depois que eu fui para Jesus, Jesus ficou até mais branco mesmo. A igreja ficou até mais alva do que a neve. Aí, um texto como esse ensina você que a ruptura do espírito é a verdadeira circuncisão. Agora, quem pode operar isso em você, gente? Que regra pode levar você a isso? Como que se vive isso, gente? A não ser crendo. Por isso nós vamos iniciar aqui uma série sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, lascou se não tiver fé. Colossenses 2:11. Nele também vocês foram o quê, gente? Ei, essa é a tua experiência? Bom, a Bíblia define que sim. Nele você foi circuncidado, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Agora, olha o que está acontecendo aqui. Uma desgraça estava acontecendo. Os judaizantes, eles vinham atrás, falando para o povo, vocês têm que cumprir isso, 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 mais o evangelho. Então, lá no verso 20, a partir dele, olha o que vai acontecer. Se vocês morreram, olha o termo, né? Morrerão, estão morrendo, morreram. Então, a gente precisa definir, a gente precisa fazer uma ruptura. Ele diz, se foi feita a circuncisão, você morreu, porque removeram o corpo da tua carne. Aí ele diz, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, para as regras, princípios elementares, regra de criança. Regra de criança, seria isso, uma regrinha. Aí ele diz, por que vocês se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Gente, não é regras de leis, não. É regras culticas. Segue aí que o texto vai dar conta. Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Lá tinha muitas regras de impureza. E eles achavam que pelo fato de comer um alimento se tornava impuro, fato de tocar em alguma coisa se tornava impuro. Você teve um parente seu, se você teve um momento lá com o defunto, você não podia ter um contato com os demais, você estava impuro. Você tinha que passar por um ritual de banho e esperar alguns dias para aquela impureza sair do seu corpo. Não estou desdenhando, não, isso é Bíblia, isso é ensinamento de Deus. Tem vários sentidos práticos por trás disso aí. Porém, o que a gente precisa entender? Ele está falando, se vocês morreram para cá, por que vocês ainda vivem como se a santidade fosse evitar essa coisa física? Tipo, não bebe, não come, não toca. Eles estavam falando que tinham coisas, gente. Tinham alimentos que eles falavam, isso te torna impuro, aquilo te torna impuro, tocar nisso te torna impuro. Se uma mulher estivesse sentada no seu período e o homem sentasse depois lá, fiquei impuro junto com a mulher. Caraca, você tinha que ter sentado em outro lugar, mulher. Era assim. Segue o texto. Todas essas coisas se destrói com o uso, comida, bebida, tudo isso. São preceitos e doutrinas de homens. Isso aí está empanturrado, a igreja tem muita. Vai. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, porque tem muitas boas. Eu ouvi umas ridículas mais boas, para crente que não lê Bíblia e que tem que ser enganado, porque eu defendo isso. Só existe pastor de porco porque tem porco para ser pastoreado. Menti? Falei besteira? Gente, tem rebanho de suíno. Então tem pastor de suíno. E não é porco de não tomar banho, não se limpar, não. É gente que não quer nada.
que não quer ser ovelha, que quer ser enganada, que gosta de ouvir uma na alma. Olha o texto, tem aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Por exemplo, por que a gente começa com louvor? Quem sabe? Levanta a mão aí. O que tem na cantina hoje? Bolo de pote? Valendo um bolo de pote. Você não sabe? Erramos. Nós fazemos aqui café de louvor para te ensinar sobre a prática do louvor, mas erramos. Você não sabe. Porque entrou na tua vida, entrou e te colocaram, te ensinaram que isso é um culto certo. Aí você vem aqui e você fala assim, depois do louvor é o momento da oferta. Aí a gente vai, oferta e passa no bebedouro, no banheiro, aí vai embora, vê a salinha das crianças, acena pro filho, liga para não sei quem, manda o zap, responde o zap, entra no Instagram e depois volta para dentro do culto, porque é a palavra. Aí depois o pastor vai botar todo mundo de pé, vai cantar mais um louvor. Mas aonde que está escrito que tem que ser assim? Não tem. Essa é a resposta. Culto é consciência de Deus. A consciência que eu tenho dele, a palavra culto é proskinels, é prostrar-se. É atitude reverente, é se dobrar, é aquilo que me dobra. Então você pode dar um culto que nunca te dobrou. Isso tudo que você está cumprindo nunca dobrou você. Então não adianta a gente ficar aqui querendo que o Ministério de Louvor cante. A gente não está nem sabendo para que eu faço isso. Então, nós precisamos entender uma coisa. Então a gente inventou o culto? Não. Você deveria saber por quê. Primeiro, entrai pela porta do Senhor, diz o Salmo 100, pelos seus atos com louvor. Gente, toda iniciativa, quando eu vou a Deus, eu preciso começar sabendo quem Ele é. E eu não tenho outra maneira, é declarando os atributos dele, é dizendo, Deus, o Senhor é santo, bom, reto, justo, lindo, perfeito. Não tem palavras que te definam, mas eu te dou todas elas dizendo que o Senhor é digno de tudo. Isso é um louvor, mais do que se você cantasse uma música mais bonitinha que você souber aí. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. Não corte 2 dedos de cabelo. Tratamento brusco do corpo. Só que tem um problema aqui. É isso aqui que Paulo quer saber. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Adianta cumprir um monte de coisa. Adianta fazer um monte de coisa. Eu oro no monte de joelho. Orar no monte é pecado, pastor? Mas se você entendeu que isso te dá algum tipo de acesso reto, pecou. Porque não tem nenhuma eficácia contra a luta da tua carne. Andar de calça é pecado, gente? Não. Teve uma vez que nós recebemos um irmão aqui, a gente gostava muito dele. Aí ele veio para a igreja. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, eu estou passando aqui para a igreja, mas eu queria pedir uma coisa ao senhor. Eu falei, fala, irmão. Aí ele, não me manda andar de bermuda, não. Aí eu, ui? Não o quê? Aí ele, não me manda andar de bermuda. E riu assim, né? Botou a mão na boca. Eu falei assim, mas peraí, irmão. A doutrina aqui não é do avesso, não. Se tu não andar de bermuda, eu te excluo, varão. Eu falei para ele, meu filho, tu anda da forma que tu quiser. Eu que tenho que te mandar andar de bermuda? Aí ele, não, é porque eu não consigo. Eu falei, mas irmão, ninguém te mandou. Fica em paz, seja você. Você não gosta de ficar com tuas coxas cobertas, tua perna coberta? Continua assim. Eu vou ter paz contigo e tu comigo. Fica tranquilo. Aí ele, poxa, eu tô até aliviado. Olha o nível. O sonho do irmão era soltar uma pipa sem ser condenado. Estou falando verdade. Estou falando de realidade. O sonho do irmão era soltar uma pipa sem ser condenado. Sabe o que aconteceu? Nós fomos para um retiro de homem, gente. Aí o homem passou por mim e fez assim, fala, pastor, e aí, irmão, paz? Ele, paz. Daqui a pouco volta o cara com o short do Borussia Dortmund. Aí ele, todo sorridente, tipo assim, caraca! Você tem noção? Queridos, a gente está causando um mal eterno à igreja. Sabe por quê? Tudo isso que eu te falei está dentro do contexto de Gálatas. A compra do evangelho, a compra da justificação. O problema é que você vai dizer assim, mas pastor, cada um tem um ritmo de igreja, tem igreja para todo tipo de gente.
é importante que tenha igreja para esse tipo de pessoa. Não. O problema é que o evangelho só tem uma versão. E Gálatas, por incrível que pareça, fala disso. Gálatas 1:6, que nós vamos terminar com ele. Paulo escreve por isso aqui, ó. Essa palavra aí, ó, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Só que o verso que vem fala assim, ó, o qual, na verdade, não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja, fala alto aí, uma maldição, anátema. Quantos evangelhos existem, gente? Quantos podem ser afirmados? O que tem que todo mundo crer? Os pastores que dê conta. Todos nós só podemos falar uma coisa só. Não me interessa a visão de igreja. Aí dentro disso aqui, cabe ter uma visão para a igreja? Fala para mim. Tem igreja com alguma coisa específica de si, se ela só prega uma Bíblia, se ela afirma um só livro como regra de fé, de prática, de autoridade sobre todos? Qual é a visão da igreja aqui, pastor? Para trás de mim, Satanás. Isso não é uma empresa. Eu não preciso... A empresa, ela afirma sua missão, gente, para se diferenciar no mercado. Eita! Entendeu por que igrejas têm visão? Porque elas estão no mercado. A gente só está querendo ensinar você a andar com Deus. Eu só quero que você ande com Deus. Eu só quero que vocês façam as pazes com Ele, porque um dia todos vocês vão estar com Ele. E eu quero que quando você estiver diante dele, todo mundo esteja diante dele para ser salvo. Que Deus me livre pensar, eu olhar para você e fazer assim, o Alex. Porque, ó, fica tranquilo, tem aquele teatro, muita gente aqui já viu. É assim, Alex. Jesus vai falar assim, Alexandro, aí você vai vir. É uma voz mais grossa que essa. Eu não tenho voz de pregador para fazer isso. Tem que ser ele falando. Aí, tu vai parecer assim, mostre-me tuas mãos. Mostre-me tuas mãos. Aí tu vai mostrar as mãos. Mas não vai ser assim não, cara. Ele vai olhar para você e os olhos dele já vai dizer tudo. E o seu também, você já vai entender. Você vai falar assim, esquerda, né? Aí ele. Plum. Dentro do lábio de fogo. Plum. Mas não é tu não. Repreende aí, irmão. Ele não, é. Eu estou instruindo para não. Agora, que lindo vai ser. Jesus fala assim, fica na direita. Caraca. Né, dona Tânia? Fala pra dona Tânia, ó. Sério. Aí ele fala assim, pode vir para o reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Aí ele vai virar para os outros e vai falar assim, apartai-vos de mim para o fogo eterno que eu preparei para o diabo e para os seus anjos. Cara, tu vai para o lugar do diabo e tu quer ir para lá mesmo, é? Isso não é pregação que salva ninguém. Medo do inferno. Você pode, meu irmão, se eu te mostrar lá que o verme não apaga, e comparando isso, o lugar lá é um lugar do lixão de Israel. Eles sabiam o que ele estava falando. É um lugar nojento, um lugar horrível, um lugar que o fogo está ali para consumir lixo. Olha só, pode chamar a pessoa de lixo, fala, tu vai parar no vale do lixo. Meu irmão, isso não vai tirar ninguém do inferno. A pregação que tira você de uma condenação e põe você numa vida com Deus é a pregação que diz que Deus amou o mundo e Ele fez de um tudo. Porque o dia que Ele passar como juiz diante de você, Ele quer que você saiba que Ele vai te condenar sem pena nenhuma, porque Ele te deu tudo que você pode, tudo, para que todo aquele que nele crê não pereça. É essa a pregação.
Ele fez de um tudo para ninguém sair condenado nessa história. Ele fez de um tudo para a sua vida ser mudada. Ele fez de um tudo para você andar retamente diante dele. Santidade não é um atributo de crente nenhum, não é específico de pessoa nenhuma. A gente descobre que a gente pode andar por uma natureza, de forma que aquilo que passa a ser natural para nós começa a ser outra coisa. O Espírito Santo, ele é um agente de Deus dentro de nós. Não é possível que a gente vença o próprio Deus, a voz de Deus, a pressão. Se você começar a ter um relacionamento íntimo com Deus, andando com Ele em jejum, em oração, em uma dedicação, a sensibilidade dele com Ele, eu duvido que você não mude de vida. É simples assim. Todos nós, do contexto que você estiver, com os pecados que você possa ter, tem mudança para você. Gente, eu não me assusto com contexto nenhum. Nenhum. Meu irmão, não me assusta o pecado de nenhum de vocês aqui. Você pode tentar, tenta aí me contar teu pecado, vai ver que pecado não é o teu problema. O teu problema é a falta de ruptura. É esse deixar e estar rendido, entregue diante de Deus. Eu falo desde muito tempo aqui na igreja. O que Deus quer de mim então, pastor? Rendição, irmão. Reconhecimento, postura de dependência, postura de necessidade. Sabe como é que está o necessitado? Você já viu alguém em necessidade realmente? Não é aquela pessoa que bate no teu portão e fala assim, poxa, eu tenho aqui um fubá. A menina fez isso comigo lá. Aí eu falei, toda vez que tentam aplicar isso nela, porque ela passa ali, né, usa um negocinho, aí tem complexidades em ajudar. Aí às vezes a gente dá um fubá, porque tipo, já passou essa semana aqui, que cesta básica que acaba é essa? Aí ela, fubá, e eu quero fubá? Você em necessidade, tu come fubá? Um suadinho. Suado. Angu. Que delícia. Bolo de fubá. Gente, tanta coisa dá para fazer. Uma farofinha com fubá. Vamos lá, gente. Me ajuda aí, pessoal, a entender que fubá é comida. Só para o necessitado que não é, entendeu? Essa é a postura que temos com Deus. Às vezes você ouve isso aqui, tu pensa assim, que dureza. Dureza de onde, irmão? Dureza de quê? Eu estou te falando que você tem o maior aliado que será o teu juiz. Imagina que a pessoa que vai te julgar, Cadu, é teu amado e está falando assim, cara, eu quero te livrar da minha sentença. Fala que tu não tem que ser condenado no final da história. Se tu rejeita isso. Tu rejeita muito isso, não é pouco. E não vem com aquela história de que no céu tu não vai lembrar, porque se tu lembrar de quem que não foi para lá. Tem essa história não, vai estar todo mundo no céu lembrando. E para com isso. Esse céu cor-de-rosa que plantaram na tua mente, a gente vai lembrar. O que vai acontecer lá? Você vai ter o senso de que aquilo foi justo. Tu vai ver a condenação com os olhos de Deus. E Deus vai condenar sem pena nenhuma. Por quê? Porque Ele amou. Essa pessoa é objeto do amor dele. Ela não pode ser objeto da associação dele ao teu pecado. É do amor.